nossos ouvintes que estão participando desde o início da nossa coluna, nos dando apoio aqui, perguntando, tirando suas dúvidas. Eu espero que hoje seja mais um dia de tirarmos dúvidas. Aí, você que está acompanhando o Mar Azul Notícias, nós vamos falar hoje de adoção, né? Nós vamos falar hoje de adoção. Qualquer dúvida você pode ligar, a doutora Tereza Maia vai responder aí, né, a sua pergunta e, claro, tentar tirar a sua dúvida. Bom, em primeiro lugar, doutora, o que é adoção, doutora? Bem, a adoção é um processo de colocar uma criança no seio da sua família. É um processo irreversível que transfere o poder familiar para aquela família que adota uma criança em situações que são as mais diversas possíveis. Por abandono, a criança pode ter sido uma criança que tenha sido abandonada pelos pais de uma forma não convencional. Tem aquelas mães também que desistem de criar seus filhos, mães e pais, por fatores os mais diversos. Mas o que a gente mais encontra são fatores socioeconômicos, que levam uma pessoa, os pais biológicos, a desistirem da criação, educação e evolução do seu filho. Então, a adoção ela é um processo jurídico e irreversível. Doutora, para mim entender aqui, o que é poder familiar, doutora? O poder familiar é aquele chamado antigamente de pátrio poder. O pátrio poder é o exercício, ou o poder familiar, hoje, é o exercício do direito do pai e da mãe de criar aquela criança com todas as condições educacionais, financeiras, de família, do seio da família, colocar a criança no seio daquela família. Então, o poder familiar é o poder de decisão de todas as necessidades inerentes ao ser humano. Ou seja, você vai adotar uma pessoa, uma criança, você tem que ter o poder de decisão sobre a vida daquele ser que você adotou como filho. Então, aquela família que vai receber aquela criança, ela se reveste do poder familiar, esse nome foi adotado agora no nosso Código Civil de 2002, porque antes era chamado pátrio poder. Agora, doutora, os pais adotivos também podem perder aí o poder familiar, doutora? Podem sim. Assim como os pais biológicos, eles perdem por um motivo ou por outro. O pátrio poder, o antigo pátrio poder, o poder de família, os pais adotivos, eles substituem legalmente os pais biológicos. Então, se por maus tratos, abandono, carência afetiva, muitas vezes, esses pais adotantes, eles ficar constatado que eles não têm a família estruturada após a adoção, após o recebimento dessa criança no seio da família, se eles não tiverem, eles perdem sim o poder familiar. Doutora, muita gente deve estar perguntando aí, quem pode adotar? Muitas pessoas pensam que somente um casal casado ou em união estável que pode adotar. Não, qualquer homem ou mulher, solteiro, viúvo, pode adotar sim, divorciado pode adotar. Desde que tem as condições, lógico, né? A pessoa tem que demonstrar que tem que é uma pessoa, por exemplo, se você é um homem ou uma mulher que quer adotar uma criança, você tem que demonstrar que tem aquelas condições socioeconômicas, psicológicas, estruturais. Você tem que demonstrar que você não é usuário de drogas, não é dependente, não é alcoolêmico, dependente de álcool. Então, tudo isso vai formar a característica daquela pessoa que será o possível adotante. Então, não é só o casal casado ou em união estável que tem o direito de adotar, mas tem toda uma série de regras, uma série de características e necessidades que a pessoa tem que demonstrar para que seja um bom candidato a futuro pai ou a futura mãe. Porque tem muita gente que, eu vou adotar porque mais tarde, daqui a pouco eu vou estar velho, não tenho um filho natural,
eu preciso de um acompanhante, uma pessoa que fique comigo na velhice. Então, tem uma série de características, inclusive a idade. Né? A idade não daquela pessoa que vai adotar, mas do filho adotado. Tem que ser, no mínimo, tem que ser maior de 18 anos e, no mínimo, 16 anos mais velho do que aquela pessoa, aquela criança, que vai ser adotada, que vai ser seu filho, na realidade, vai ser legalmente seu filho. Agora, a pessoa não precisa ser, no caso, casado, né? Não obrigatoriamente casado. Mas se for casado, vai ter que demonstrar legalmente ser casado no civil ou se tem aquela declaração de união estável. Aí sim, terá essa exigência no processo legal, no processo de adoção. Então, ela vai ter que demonstrar que é casado ou vive em união estável declarada. Mas não é necessário que a pessoa seja casada, que seja um casal casado. Inclusive, havia até uma proibição, há pouco tempo, no Brasil, de casais homossexuais adotarem. Hoje não. Hoje os casais homossexuais já conseguem adotar filhos legalmente. A pessoa, doutora, ela deve procurar a criança que quer adotar em um orfanato, por exemplo? Bem, não é aconselhável. Por quê? Porque existem uma série de pessoas, de crianças, que hoje, inclusive, o orfanato é chamado de abrigo, né? Mudou a denominação. Por quê? Porque ali naquele orfanato, naquele abrigo, como é chamado hoje, existem não necessariamente crianças que sejam órfãos. Não, eles não são. Há crianças, inclusive, que foram destituídos, os pais biológicos foram destituídos do seu pai, poder, e estão ali aguardando, vêm de famílias desestruturadas. Tem diversos tipos de problemas e casos nos abrigos. Então, por exemplo, você vai a um abrigo, você se apaixona por uma criança e aquela criança ela está tendo ainda um contato com os pais biológicos. Então, é meio que prejudicial para a saúde psicológica da pessoa que está querendo adotar e ao encontro dessas crianças em abrigos. Agora, doutora, quais devem ser os primeiros passos em busca aí da adoção, doutora? Bem, a adoção legal, ela é feita através de um juiz de direito. Ela é uma sentença, é um processo como outro qualquer. Então, o que você tem que fazer? Nos grandes centros, deve-se procurar o fórum daquela cidade, munido de RG, o seu CPF, e fazer entrar numa lista de espera, num cadastro, se cadastrar para entrar numa lista de espera daquele município, daquela localidade em que você está. Você primeiro vai ter que você passa por uma bateria de perguntas e respostas formuladas pelo pessoal da equipe de assistência social. Os assistentes sociais, eles fazem uma verdadeira sabatina com relação à sua vida privada, se você for um casal, a vida privada do casal, o relacionamento que ele teve com os pais, inclusive os pais dele, eles vão ver, isso aí já é um processo já em andamento. Então, a primeira coisa que você deve fazer é justamente procurar se cadastrar. Nos grandes centros acontece isso. Aqui em Paracuru, eu não achei ainda, inclusive já fiz essa indagação na promotoria, e ao juiz, eu não encontrei ainda essa lista de cadastro. Mas em Fortaleza, há essa lista de cadastro no Fórum Clóvis Bevilacqua. Então, a pessoa se dirige ao fórum, se cadastra, se entra naquela lista de espera, e inclusive, você pode escolher as características daquela criança que você está pretendendo adotar. Então, nos grandes centros, como eu já falei, é necessário que você entre nessa lista de espera. Aqui em Paracuru, como eu volto a frisar, eu não encontrei, não sei se existe essa lista de espera. Eu creio que não existe, porque, inclusive, casais, eu vim com esse assunto, por quê? Porque eu vi agora, recentemente, a necessidade de frisar bem esse ponto, que você tem que procurar um advogado, procure um advogado de sua confiança novamente, e procure se certificar de que a criança que você está querendo adotar, não seja proveniente, por exemplo, de um tráfico de crianças, não seja proveniente de uma mãe muitas vezes acontece, uma mãe que vendeu o seu filho, existe isso. Então,
procure um advogado de sua confiança, porque há municípios pequenos como Paracuru que ainda não existe essa lista de espera. Então, tem que ter muito cuidado no momento em que você for tentar ser um pai adotivo ou uma mãe adotiva. Agora, doutora Tereza Maia, o que é verificado em uma visita à residência, doutora? Bem, é justamente o que eu acabei de falar. Os assistentes sociais, eles vão verificar e vão perguntar, vão fazer uma série de perguntas com relação a tudo da sua vida. Por quê? Porque assim como se protege a uma série de... O Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, ela garante à criança e ao adolescente a sua total proteção. Há de ter cuidado, a justiça que vai decidir sobre a adoção, há de ter cuidado, primeiramente, tem que ver em que família essa criança está sendo inserida, em que tipo de relacionamento tem um casal, que tipo de relacionamento ela vai ter com essa criança, como é que ela vai viver, estudar, alimentação, espaço de lazer, tudo isso é verificado nessa visita, né? Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, final do telefone 3968, está perguntando: qual a diferença entre adoção e guarda provisória ou definitiva? E quais condições, já que os pais biológicos são vivos e normais? É o Márcio que está perguntando. Bem, Márcio, na adoção já houve a definição da destituição do poder de família dos pais biológicos para os pais adotantes. Isso aí já é o final, depois de todo o processo juridicamente válido, o juiz sentencia e, inclusive, os pais adotantes, eles já inserem os seus sobrenomes, seus apelidos de família, que são sobrenomes, naquela criança que você adotou. A guarda provisória é para regularizar a provisoriedade daquele seu relacionamento com aquela criança que você vai adotar. Portanto, é como a palavra já diz, é provisório. Geralmente, o advogado, num processo de adoção, ele solicita, ele requer a guarda provisória. Para quê? Para regularizar aquela situação onde não foi retirado dos pais biológicos o poder familiar, mas aquela criança foi inserida naquela família substituta. Então, para regularizar essa situação, para que não esteja o casal adotante numa situação de ilegalidade, o juiz defere a guarda provisória. Bom, doutora, qual é o final da pergunta se os pais estão vivos? Ele só quis dizer, né, qual é a diferença de doação, de guarda, né? Aí explicou direitinho. Se os pais ainda estão vivos, eu me lembro aí no final da pergunta, eles deve haver um motivo muito, não sei se é um caso específico, mas deve haver um motivo muito justo, muito justificável, porque o juiz, todo o processo de adoção, o juiz inclusive procura os avós, os familiares, todos os familiares, tios, que queiram ficar, porque o ideal é você nascer naquela família, na sua família biológica, e continuar o resto da vida na sua família biológica, não é verdade? Por que esse casal está fazendo isso? Então, tudo isso vai ser verificado. São pais vivos e normais, tem que se verificar esse caso, porque é um caso, eu creio que seja um caso verdadeiro. Doutora, e o que os profissionais da vara da infância avaliam aí nas entrevistas? Tudo, o que eu acabei de falar, né? Eu vou ler aqui um trecho. Se você tem um real desejo de exercer a maternidade ou a paternidade, por que isso? É o desejo de um relacionamento, como foi o relacionamento dos candidatos a pais com os próprios pais? Era uma relação harmoniosa ou conflito? Como se imaginam como pais? Qual será a sua postura em relação ao filho? Se for um casal, como é o relacionamento entre eles? Se o casal já tiver filhos, o porquê? Qual a opinião desses filhos que já existem, deles, os filhos biológicos, em relação a essa nova adoção? Então, quer dizer, tudo isso é verificado. Por quê? Porque é uma vida que se protege, é uma criança que está ali sendo
realocada. É uma vida que está sendo realocada. Doutora, outra pergunta aqui, né? Posso dizer como quero que a criança seja? Sim, lógico. Inclusive eu falei até no início que os pais adotantes, eles às vezes acham que nessas listas de espera em grandes centros, nos grandes centros, eles às vezes acham que o processo de adoção, depois que entram numa lista, eles pensam que demora demais. Realmente demora demais você ser chamado para conhecer aquele seu futuro filho. Por quê? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas querem crianças do sexo feminino e brancas. E bebês. E a maioria dos nossos pequenos, né, que estão em abrigos, eles essa proporcionalidade é muito baixa de crianças com essas características. Então, isso dificulta a adoção. Por quê? Porque a maioria realmente é menino, da cor negra ou parda e com mais de 3 anos de idade. Infelizmente, nós temos essa característica das crianças que estão em abrigos. Agora, outra pergunta aqui, doutor. O que é uma criança exposta? É aquela que é deixada em local público. Por exemplo, nós vimos muito na televisão crianças que são deixadas, abandonadas em latas de lixo, deixadas na porta de casa das pessoas. Essa é uma criança exposta. Infelizmente, essas crianças, a gente não sabe qual é o histórico familiar dessas crianças. E é um bebê que é muito desejado, né, pelos pais que transmitem as características que eles querem encontrar no seu filho adotivo, mas que é uma criança que não tem histórico, que não se sabe. E são as crianças mais fáceis de ser adotadas. Por quê? Porque elas não têm uma família para ser realocada. Então não há o juiz que se preocupar em procurar essa família dessa criança. Por quê? Porque ela foi exposta. É uma criança que foi colocada, jogada, abandonada pela mãe e pelo pai. Agora, doutora, eu sou obrigado a aceitar a primeira criança que a mim for apresentada aí pela vara da infância, doutora? Não, você não é obrigado. Inclusive, quando você é chamado a conhecer um possível candidato a filho, você pode tirar essa criança para conversar, para passear, dependendo da idade dessa criança. Você pode, inclusive, passar algum tempo com essa criança na sua casa. Mas se não houve empatia, ou seja, não houve a simpatia, não houve aquela atração por aquela criança, você não é obrigado a aceitar aquela criança. Mas, em contrapartida, se você ficar, o casal ou a pessoa que está tentando adotar, se ela ficar o tempo todo rejeitando as ofertas que se fazem, a apresentação das crianças pela vara da infância e da juventude, ela possivelmente vai ter que ser reavaliada como candidato a pai ou mãe. Doutora, se deixar um bebê na minha porta, eu poderia adotá-lo ou não? Bem, isso acontece muito, mas veja bem, se acontecer um fato desse com você tem que obrigatoriamente procurar a vara da infância e da juventude ou então fora de sua cidade. Por quê? Porque essa criança foi deixada lá na sua porta, mas provavelmente o juiz vai avaliar, você vai se apaixonar por aquela criança, mas você vai passar por todas as fases. Se você quiser realmente adotar, virar o pai ou a mãe dessa criança, você vai ter que passar por todas aquelas fases do processo legal de adoção. Mas aí, ao final, não quer dizer que você seja um bom candidato, digamos. Aí o juiz vai decidir colocar na família substituta ou um abrigo. O que na realidade não acontece muitas vezes, mas você corre esse risco. Agora, doutor, por que uma pessoa abandona um filho, doutor?